vamos ao primeiro texto. E ele é um texto bem interessante. Ele começa em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E ele diz mais ou menos assim: e sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas se batiam contra o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Escute só. O verso 5, ou verso 1 do capítulo 5 diz: e chegaram na outra margem, na província dos Gadarenos. Olhe para mim agora. Numa cidade morava um indivíduo. O nome dele não é citado na Bíblia, mas algumas coisas muito importantes a respeito dele, certo? Foram citadas. Ele era um endemoniado, fala comigo, endemoniado, que andava pelado, que morava no cemitério e que atacava pessoas, e que andava uivando igual um bicho. Quem era esse cara? Ele era alguém que ninguém daria nada por ele. Ele era alguém que não seria escolhido nem numa partida de futebol. Ninguém olharia para este homem com apreço. Ninguém veria nele as qualidades que existiam, mas que estavam sufocadas por aquele estilo de vida, por aquilo que ele vivia. Provavelmente algumas pessoas que olhavam para ele perguntavam: por que um cara desse não morre? Por que um cara desse não é preso? Aliás, tentaram prendê-lo, mas ele se libertava, quebrava, né, as algemas. Então pare para pensar. Você escolheria esse indivíduo? Qual seria a sua visão a respeito dele? Para as pessoas ele não tem valor nenhum. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante: não é a obrigação das pessoas descobrirem o seu valor. A obrigação de descobrir o seu valor é sua, não dos outros. Porque a maioria de nós só vamos ser valorizados pelos outros o dia que formos valorizados por nós mesmos. Se você não sabe seu valor, por que é que você espera que os outros saibam? Você seria o aferidor de medidas para estabelecer o seu valor. Por quê? Porque os outros vão pensar provavelmente igual você. Você já ouviu falar que havia um discípulo que Jesus mais amava? Quem já ouviu falar isso? Isso. Você sabe quem era o discípulo que Jesus mais amava? Quem era? Quem era? João era o discípulo que Jesus mais amava, sim ou não? Você sabe quem foi que falou que Jesus amava mais a João? João. O texto que diz que Jesus amava mais a João foi escrito por... E todo mundo que veio depois do João diz que Jesus amava mais a quem? Jesus alguma vez disse que amava mais a João? E por que é que todo mundo diz que Jesus amava mais a João do que os outros? Porque João se sentia o mais e falou isso. O que é isso então? Seu marido, dona, grita com a senhora, ignorante, cavalo. Eu sei, a senhora só esqueceu de quem é a esposa do cavalo. Porque dá a sentença para o outro é fácil, difícil é lembrar quem é o par.
Ok? Então cuidado quando a senhora atirar no outro, porque pode sobrar para a senhora. Então eu te pergunto, por que ele grita com você? Porque ele descobriu que pode gritar. Por que ele te trata às vezes? Por que teu filho não te obedece? Porque ele já descobriu que se ele desobedecer não acontece nada. A senhora é uma pamonha. Esse marido da senhora é um nada. E aí esse negócio desse tamanhozinho assim, manda no seis. Manda. Certo? Está todo mundo observando como você se respeita, para aprender a te respeitar. Está todo mundo de olho em como você se valor, para saber o valor que você... E esse valor é determinado por quem? Por Deus? Não, Deus já disse que você vale mais do que todos os recursos deste mundo. Então Deus sabe e já disse que você vale. Quem não sabe disso é você. E quando você não tem conhecimento disso, os outros te tratam do jeito que... Então tá lá o cara pelado, maluco, doidão, cheio de demônio, tacando os outros, morando no cemitério. Jesus falou assim no capítulo 4. Tem uns pessoal ruim lá. De querer que os outros vejam valores, você queria ser valorizado pelo seu patrão? Pois é. Você queria ser valorizado na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. Mas quem diz o seu valor é você. Fala assim: ninguém mais me trata mal. É isso aí. Ninguém mais me desvaloriza. Esse dia eu estava com minha esposa. E aí ela falou, estava eu e ela no carro, e ela falou algo mais bem agressivo. Bem agressivo. E eu fiquei quieto. Porque eu descobri que quem deu o poder ao outro de me irritar foi eu. Então eu comecei a tomar o poder dos outros. Você não me irrita, você também não, você também não. Ela foi a última. Que era a mais poderosa, certo? E aí eu fiquei calado. Ao ficar calado, ela esperou alguns segundos e disse assim: não vai falar nada não, porque sabe que eu estou certa. Aí eu olhei para ela e disse: eu não vou falar nada, porque sua primeira fala foi tão desagradável e descortês, que eu optei pelo silêncio. E voltei a fechar minha boca. Ela ficou calada, pensativa, porque eu acabei de dizer a ela que ela havia passado dos... Então ela ficou uns 20 minutos quietinha, voltou a conversa em outra temática, em outra pauta, com outro tom. Entendeu? A primeira pessoa a desrespeitar você é você mesmo. A desvalorizar você é você mesmo. E está na hora disso acabar. Você precisa reconhecer o seu. É isso aí. Ninguém dava nada por esse cara. Mas Jesus entrou no barco, enfrentou uma tempestade, a incredulidade do discípulo e foi do outro lado. O discípulo não sabe nem o que Jesus vai fazer lá. Assim que Jesus desce do barco, depois você lê, tá bom? Finalzinho do capítulo 4 de Marcos, início do 5. Que eu não sou obrigado a ler tudo. Quem é que vem na direção de Jesus? O pelado. Pensa a visão horrorosa. Pelado, sujo, doidão. Vindo na direção. Jesus olhou e pensou o quê? Os discípulos olharam e pensaram o quê? Pedro, olha lá. Nós acabamos de enfrentar uma tempestade. Olha o que vem na nossa direção. Quer ver que é mais luta? Mais problema, sim ou não? Sim. Jesus olhou e falou: olha lá, meu missionário.
peladinho, como vem no mundo, doidinho, como a maioria das pessoas, difamado. Lá vem meu missionário. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei como as pessoas olham você, não sei como olha seu cônjuge, não sei como olha os seus filhos. Eu sei que Deus não olha as pessoas como nós olhamos. No lugar onde as pessoas veem caos, o Senhor vê provisão. Posso ouvir um amém? Então tem milagre para sua casa, tem milagre para seu cônjuge, tem milagre para sua família, para seus filhos. Amém? Olha só. Não precisa aplaudir não, devagar. Aí chegou o peladinho. Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Jesus falou, como é que é seu nome, filho? Ele falou, nós, legião, porque nós somos um montão. Aí Jesus falou, sai dele agora, desocupa o recipiente. Aí os demônios falaram, a gente pode entrar naqueles porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode, é só sair dele. Os demônios entrou nos porquinhos e jogou os porquinhos dentro d'água. Aí quem foi que chegou? O dono dos porquinhos. E falou, cadê os porquinhos que estavam aqui? Alguém falou, lá, ó, aquele lá, ó. O chefe dos crentes liberou os demônios que estavam naquele lá, ó, que estava pelado, agora está vestido. Tacava os outros, agora está com cara de santo. Ficava gritando, correndo atrás aí dos outros. Tá bom? Eu sei o passado dele. Porque não adianta, não tem o que você faça. Deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas. Se você sempre foi uma pessoa complicada e você se converte, sabe o que as pessoas falam? Fique de olho, hein? Fique de olho. Porque isso, olha, já está dando problema. Mas suponhamos que você sempre foi certinho e uma vez cometeu um erro. Sabe o que o pessoal fala? Nunca me enganou. É a verdade. Enxergar seu valor não é obrigação dos outros. Mas o que Jesus foi fazer lá? Libertar este homem, sim ou não? Sim ou não? Capítulo 5 de Marcos. O que Jesus quer? Mudar o mundo daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Cada um de nós aqui temos o nosso mundo. O mundo em que vivemos. Pessoas cujas quais nós trabalhamos. Vizinhos próximos de nós. Familiares, parentes. Pessoas cujas quais nós acessamos. Essas pessoas pertencentes ao seu mundo. São pessoas cujas quais Deus chamou você para mudar. Não é obrigação minha mudar o seu mundo. Mudar o seu mundo é uma obrigação sua. Eu não tenho acesso às pessoas que você tem. Eu não tenho. Quando Jesus vai àquele lugar, eu queria lembrar você, ele tem 12 evangelistas, homens bons, preparados, forjados já há quase 3 anos. Mas todos eles são judeus, aptos para evangelizar o seu mundo, mas não habilitados para evangelizar outros. Talvez você esteja bem perto do tráfico. Mantenha contatos, tenha alguns relacionamentos, e você carrega algo que eles precisam. Quem vai pregar para eles sou eu? Não, eles pertencem ao seu mundo. E a obrigação de mudar o seu mundo é sua. É assim que funciona.